Fala galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, o vídeo dessa semana a gente vai fazer os comentários sobre o que? Sobre a resolução da lista da aula 7, tá bom? Que é sobre associação de resistores. Então, primeira questão, ele fala o seguinte: três resistores idênticos de R igual a 30 ohms estão ligados em paralelo a uma bateria de 12 volts. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito é igual a quanto? E ele quer o que? A resistência e a corrente. Então, a resistência equivalente, quando é paralelo e todos têm o mesmo valor, a gente pega o R, que é o valor da resistência, e divide pelo número de resistores. Então, a resistência equivalente nada mais é do que 30 divididos por 3, 10 ohms. U é igual a RI, a minha tensão é de 12, a minha resistência é de 10, logo a minha corrente vai ser de 1,2 amperes, letra A. Já na questão número 2, ele pede para calcular a resistência equivalente na associação a seguir. Então a gente tem uma associação mista, paralelo e depois com série. Então, paralelo aqui, como as resistências são iguais, a gente pega a resistência e divide pelo número de resistores que estão em paralelos. 10 dividido por 2, 5 ohms. Depois, a gente volta, a gente pega a resistência aqui que deu 5 ohms e soma com essa aqui que dá 10. Ou seja, a minha resistência equivalente de todo o circuito vale quanto? 15 ohms. Tudo bem? Na número 3, ele dá uma associação em paralelo de 3 resistores, não com a mesma medida, mas a gente precisa primeiro, como a gente sabe que isso aqui é uma associação em paralelo, a tensão que eu tenho aqui é a mesma daqui e é a mesma daqui. Então eu tenho a corrente e a resistência daqui. U é igual a RI. Então U é igual a 40 vezes 2, U é igual a 80 volts. Então eu tenho 80 volts aqui, 80 volts aqui e 80 volts aqui, né? Então, se a gente tem a corrente e a gente tem a tensão, a gente acha o valor de R. Ó, 80 é igual a 2R vezes 8. O 8 passa dividindo, vai dar 10. R é igual a 5 ohms, né? E aí a gente sabe o seguinte: se a resistência aqui é o dobro, aqui tem 8, se a resistência cai pela metade, a minha corrente vai o quê? Dobrar. Porque quanto menor a resistência, maior a minha corrente. E a gente pode comprovar isso. Ó. U é igual a RI, o R vale 5, 5I, o I vale 16 amperes. Tá? Na questão número 4, deixa eu voltar aqui. Na questão número 4, ele diz que a diferença de potencial do circuito entre os pontos A e B é de 10 volts. Então ele quer saber o seguinte: qual é a corrente que passa pelo resistor de 6 ohms? Qual é a corrente que está passando aqui? Então, primeiro, a gente acha a resistência equivalente entre os três primeiros circuitos. Ó. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, fazendo a resistência equivalente aqui, a gente chega a 3 ohms desses 3 aqui. Somando com mais 2, porque está em série com esse aqui, 5 ohms. Como a tensão é de 10 volts, a gente acha o quê? A corrente do circuito. U é igual a RI, 10 é igual a 5I, I igual a 2 amperes. Na resistência em paralelo, como aqui a corrente é a mesma para todo o circuito, a gente chega ao quê? U é igual a RI. R é 3 da minha resistência equivalente em paralelo. E a minha corrente é quanto? 2. 3 vezes 2, 6 volts. Como é 6 volts, é 6 volts aqui, é 6 volts aqui, é 6 volts aqui. Uso aqui de novo para achar a corrente desse circuito. Então, ó, U é igual a RI, ó, tensão é 6, o resistor que eu quero da corrente é 6, o I vai ser o quê? 6 dividido por 6, 1 ampere. Então, aqui vai passar 1 ampere. Tá bom? Na questão número 5, o que ele fala? Ó, vamos lá. Dentro de uma caixa com terminais A e B, existe uma associação de resistores. A corrente que atravessa
A caixa em função da tensão aplicada nos terminais A e B é dada pela tabela. Tá? Então ele dá a tensão e a corrente. Reparem que é proporcional. Com isso a gente acha a resistência do circuito. U é igual a RI. Então a minha resistência em todos eles, se vocês fizerem a continha, vai dar de 3 ohms. Então qual desses circuitos abaixo aqui vai representar uma resistência equivalente de 3 ohms? Então aqui, ó, é a letra C. Por quê? A gente faz uma resistência em paralelo aqui, vai dar 2 dividido por 2, né? Porque são resistores com a mesma medida e são dois resistores. Então 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 ohm. 1 ohm mais 2 ohms vai dar o quê? 3 ohms. É aqui a nossa alternativa. Tudo bem? E, por último, a nossa questão número 6. A questão número 6 fala o seguinte, que a resistência 2 é o triplo da resistência 1. Então, vamos pensar o seguinte, se a resistência 2 é o triplo da resistência 1, a corrente daqui é o triplo da corrente daqui. Se aqui passa 0,3 amperes, lá vai passar 0,9, que é o triplo. Somando as duas correntes, olha, eu chego a 1,2 amperes. Com isso, com a lei de Ohm, a gente acha o quê? A resistência desse cara aqui. U é igual a RI, a tensão é 6, a corrente que se junta é de 1,2, logo eu tenho a minha resistência aqui de 5 ohms. Galerinha, é isso, nosso comentário da nossa lista. E qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Até o próximo vídeo.